Galera, depois de tudo que aconteceu entre Hinata e Rimuru, as coisas foram para um local diferente. Os subordinados do Rimuru estavam nas ruas também, estavam tendo suas respectivas batalhas. E agora é a vez da gente falar do Diablo. Como que o demônio mais brabo de Tempest simplesmente afugentou a galera ali da igreja, todos os cavaleiros templários aí, né? Os mais brabos depois da Hinata, só dele soltar um pouquinho do poder. Todos viram que na verdade era uma luta que eles jamais iam conseguir vencer, cara. O Primordial Preto atacou novamente, irmãos. Então, se a gente tá falando do Diablo, eu vou liberar, né? Tem que ter a pipoquinha com manteiga, até libera o refri se você gosta de refri, porque a história é top. Então vem comigo pra gente conferir isso tudo agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E olha só, família, num determinado lugar, Edward, um recém-coroado rei de Falmouth agora, estava fora de si com tanta excitação. A nobreza no país inteiro estava se entregando, se prometendo, né? Falando que ia dar todo o apoio para ele, expandindo, fortalecendo as forças dele. Ele ficou surpreso quando ele viu o herói, o Yomu, lá, né? Ao lado do Edomalis, o irmão mais velho dele. E quando o Rimuru ficou do lado do Yomu, ele temeu que todo o seu plano começasse a falhar. Só que os céus não abandonaram ele. Deus ainda estava lá, meus amigos. Com a morte do arcebispo Rainhen, né, que ele acabou sendo morto pelo Diablo, inclusive, as coisas começaram a girar. Hinata foi informada sobre o incidente, partiu para matar o Rimuru, levando consigo as forças cruzadas, que foi aquilo que a gente viu acontecendo. Melhor ainda, os heróis do Sacro Império de Rubérios, as 3 batalhas, os oficiais reais, todos perdendo só para Hinata em força, ofereceram o apoio à causa do Edward, destacando todos os Cavaleiros Templários para esse esforço. O rótulo do inimigo divino ali ainda não tinha sido anunciado formalmente, só que dada toda essa implantação, todas as situações que estavam acontecendo, era só uma questão de tempo para eles conseguirem botar os planos em prática. Os Cavaleiros Templários receberam a tarefa então de derrotar o demônio que matou o Rainhen, que era o Diablo. Só que essa foi só uma desculpa conveniente para eles botarem a cabeça lá, né, e ir para dentro da batalha. Na mente do Edward, cara, eles estavam, na verdade, montando uma resistência contra o Lorde Demônio de Rimuru, todos armados com uma força enorme, que era essencialmente do exército das Federações de Nações Ocidentais. O Diablo, que era o demônio em questão, né, que ia ser derrotado, soltou uma risadinha maligna enquanto ele abria as asas de morcego dele de uma forma linda. Parecia até um sinal do apocalipse enquanto ele estava examinando a terra lá, olhando para baixo. E, cara, sendo sincero para vocês, é um apocalipse para eles, porque pra gente é maravilhoso ver poder do Diablo. Ele estava procurando todos os traidores que denunciaram ele, causando aquela vergonha, constrangimento completo na frente do seu amado Rimuru. E ele não estava disposto a perdoar ninguém por conta disso. Nunca na vida do Diablo ele sentiu algo parecido com medo. Só que a simples ideia de ser dispensado das obrigações do trabalho que ele fazia, mano, ele começou a tremer com isso. Ele tava com medo do Rimuru mandar ele embora por ele não ter feito um trabalho bom direito. Pô, o Diablo tinha feito um trabalho absurdo de bom. E imaginar o nosso Slimezinho olhando pro Diablo falando tipo, bem, pode ir embora agora, mano, deixava ele com arrepios na espinha. O terror acabou separando dele. Agora o Diablo tinha que pagar de volta as pessoas responsáveis, né? Fazer elas pagarem por esse sentimento que ele estava sentindo. Então ele contemplou o que ele faria na hora que ele localizasse essas pessoas, tornando o sorriso dele ainda maior do que antes. Ele foi lá e encontrou o Edward, o novo rei. Estava aqui na retaguarda das forças. Como ele, estavam vários outros que se destacavam no meio da multidão em termos de força, né? Pelo menos um pouco. O suficiente para que eles pudessem, pelo menos, enfrentar o Diablo. Só enfrentar, porque não chegava nem perto de bater de frente. Parte dos 10 grandes santos, talvez, estivessem ali. O Rimuru instruiu eles a não matar ninguém que não tivesse envolvido nessa parada. Se eles estivessem envolvidos, isso não se aplicava. E pelo menos foi assim que o Diablo e o Hakuro, que era o supervisor dele nesse momento, interpretaram essa parada. Ou seja, eles estão envolvidos? É agora, vamos matar. Qualquer tropa que não tivesse se defendendo seria completamente dispensada. Mas claro, se eles tentassem lutar contra o Diablo, porra, aí já é outro assunto. Especialmente se eles decidissem iniciar ali uma hostilidade eles próprios. Então não tinha necessidade de misericórdia a partir daí. Ou seja, resistindo ao certo impulso de saudar esse novo rei de uma vez, o Diablo enviou uma comunicação de pensamento relatando todas as descobertas para o Hakuro. Com o relatório dado agora, ele não tinha mais necessidade de se conter. Ele foi na direção da presa dele e a visão do Diablo vindo do nada congelou o sangue nas veias do Edward, mano. Sari, que era outro dos caras que estavam lá, tomava uma xícara de chá com ele que mal conseguiu reagir.
o guarda real entrou em ação, agarrando o Edward e empurrando ele para trás. O guarda imediatamente formou uma linha de defesa, né, reta ali, cobrindo o Edward para criar uma parede de homens entre o Diablo e o Edward. Só que o Diablo demorou para reagir, ele simplesmente ficou ali enquanto todas aquelas tropas corriam ao redor dele. No que dizia respeito ao demônio que estava na frente deles agora, o alvo dele estava à vista. Se o Diablo quisesse, era assim, ó, acabava com todo mundo. O trabalho duro já tinha sido feito, não tinha mais motivo para ele ter pressa de fazer alguma coisa. Em um outro instante, então, o Diablo começou a ser cercado pelas forças e Sari também estava junto, cobrindo todo lugar onde o Diablo tinha pousado. Ele olhou para todo mundo, gostando da vista, obviamente, mesmo que ninguém notasse, os olhos deles ardiam em raiva, sacou? Logo um grupo de jornalistas começou a entrar em cena, todo mundo curioso para saber o que estava acontecendo, porque tem uma multidão ali, um cara com as asas de morcego em cima do negócio. Mas o Diablo continuava sorrindo. Com um estalar dos dedos, então, o corpo dele impresso foi coberto por uma barreira absurda, que era considerada útil por parte do Diablo para garantir contra os danos colaterais que ele sofreria. Ele também quis sugerir que sair da barreira seria visto como hostilidade, punível com a morte, ou seja, quem saísse morreria. Só que os jornalistas, felizmente para eles, né, nem mesmo pensaram nesse tipo de coisa, que se pensasse os caras iam entrar em desespero e ia sair a morrer de verdade. No momento em que todas as forças estavam em posição, o Edward já tinha recuperado um pouco da compostura, o Diablo chegou no local e a presença dele imediatamente evocou uma atmosfera muito mais tensa. Diablo, com aquele risinho malicioso, começou a emitir um aviso para que todas as tropas fossem retiradas e sugeriu que eles conversassem, né? É melhor ter uma conversa com o Yomu, para poder evitar o medo, seria melhor não acontecer o que ele estava pensando em fazer. Mas apesar de toda a recomendação inicial, de todas essas conversas, o Diablo não esperava que o Edward realmente concordasse. O Edward, rindo, declarou que tudo começou com seu irmão desviando o dinheiro de toda a reparação lá, que estava apenas tentando recuperar esses fundos agora, sem necessidade de interferência externa. Ele então acusou o Diablo de conspirar com Edomales para cobrar o dobro das indenizações, interpretando o silêncio do Diablo como um convite para conversar ali sem parar. Então o Edward começou a falar. Ele pegou a bola de cristal, mostrou uma gravação do Rai claramente abatido, implorando por perdão quando ele foi torturado lá pela igreja, alegando que isso era prova de que o Diablo tinha matado o Rai para silenciar ele, para que ele não falasse mais nada. E ele acusou o Diablo de tentar intimidar o Rai também, para que ele cumprisse as suas ordens. E quando isso falhou, ele teve que assassinar o Rai. Na verdade, foi só aquela habilidade dele que fez o Rai morrer, né? Porque qualquer um que simplesmente fosse contra o que o Diablo falasse, as ordens do Diablo, morreria a partir dali. O Diablo, mantendo um sorriso, respondeu que era impressionante como um mero humano superou o medo dele e considerou todas as acusações como se fosse uma piada. Mas o Edward, mano, ele continuou insistindo na culpa do Diablo, até que o Diablo interrompeu a tentativa dele de dignidade ali diante de toda a imprensa, né, com a voz tranquila e ameaçadora, declarando que a charada tinha acabado, mano, e que não poderia mais apreciar a batalha de informações sem uma competição verdadeira. Uma certa mudança de atitude nessa hora, o Diablo sugeriu que, se alguém ali pudesse superar o medo dele, ele admitiria a derrota. Beleza, eu perco, tá suave, vou liberar meu medo. Vocês vão superar? Se vocês superarem, eu sou derrotado aqui, meto meu pé e acabou. O Edward, intimidado com isso, percebeu que a abordagem dele podia não ter sido a mais inteligente de todas, e aí o Diablo continuou explicando que ele provaria sua inocência de uma maneira mais fácil e declarou que, se ele tivesse sido desafiado, o oponente deveria estar preparado para enfrentar as consequências. Quando Edward, que já estava aterrorizado, ordenou que o Diablo fosse eliminado, todos os caçadores de demônios e soldados ao redor do rei começaram a atacar simultaneamente todo mundo junto ali. Ele começou a afirmar que estavam bem preparados para lidar com o arquidemônio, como o Diablo, né? Utilizando correntes especiais, tudo imbuído com elementos sagrados para poder prender braços e pernas dele. Todos os caçadores estavam muito bem treinados na arte da tática antidemônio. Eles estavam confiantes nas suas habilidades. O líder dos caçadores de demônios lá, inclusive, tratava o Diablo como se fosse um antigo, né, um nobre demônio com um enorme poder. Algumas informações e talvez um vasto exército de seguidores poderia aparecer ali por conta dele ser esse demônio antigo, o primordial. Apesar do desafio, o líder acreditava com todas as forças que ele tinha chances da vitória, baseado em todas as experiências passadas dele com arquidemônios. Mas a pergunta final do Diablo, no entanto, deixou o líder muito confuso sobre o que ele estava realmente preparado para enfrentar. O líder dos caçadores de demônios ficou perplexo por causa da serenidade do Diablo na frente dele perante ele estar fazendo aquela parada toda. Tentando esconder a preocupação, ele desafiou o Diablo, que respondeu da maneira mais calma e provocativa, aquele jeito que a gente gosta. A confiança do Diablo era, mano,
não fazia sentido pra ele. Ainda mais considerando que ele estava acorrentado no chão. Apesar de toda a inquietação, os caçadores de demônio eram profissionais, continuaram com o procedimento de combate, liberando raios absurdos ali, eletricidade sinistra sobre o diabo. E o rei Edward e os jornalistas observavam aquilo ali. Enquanto isso, o diabo parecia ser torrado vivo pelos ataques. Só que o sorriso dele permaneceu intacto. E só Sari e Glenda notaram, a princípio, o que estava acontecendo. Eles ficaram preocupados com isso. O líder dos caçadores dos demônios, notando a ausência de queimaduras na roupa do diabo, ficou horrorizado quando ele viu o demônio casualmente levantando o braço e quebrando as correntes com um braço só. Pá! Com uma força absurda! A confiança de todo mundo ali, foi pro chão, irmão. As palavras do diabo deixaram claro que os esforços dos caçadores foram todos em vão. Ele explicou que a forte resistência, todas as influências naturais, como no caso das descargas elétricas e tudo mais, fez com que os ataques deles fossem ineficazes contra ele, porque ele adquiriu muita resistência a partir do Rimuru também. Quando os caçadores dos demônios e os soldados ao redor de Uerdat começaram a entrar em pânico vendo o que estava acontecendo, o diabo liberou a pressão da aura dele. Um terror avassalador que fez todo mundo cair no chão gritando ou até desmaiar. Teve gente que não aguentou a pressão do medo dele. Só 3 pessoas resistiram: Sari, Glenda e o líder dos caçadores. O diabo, reconhecendo a resistência deles, permitiu que enfrentassem ele, elogiando a coragem diante da ambição do Lorde Demônio. O líder dos caçadores estava tentando manter a compostura e acusou o diabo de estar blefando a partir daí, afirmando que ele era só um monstro de classe Lorde Demônio que poderia exercer tal habilidade. E ele mencionou que os demônios tinham um limite máximo de magia que eles podiam armazenar, e que ultrapassar isso era impossível. Só que o diabo respondeu que, mesmo que isso tudo fosse verdade, que um demônio tivesse esse limite mágico, era muito possível ele evoluir para um nível superior sobre as condições certas. E se ele evoluísse, tudo aumentava. Ele mencionou que o famoso exemplo lá do Guy Crimson, que era reconhecido por todos como a exceção que provava essa regra, porque ele evoluiu muito até um nível que ele não consegue mais evoluir. E a mente do líder dos caçadores nessa hora foi imediatamente para esse demônio famoso, que redefiniu, né, viu tudo. Acreditava que seria realmente possível para a raça demoníaca ter essa evolução. O diabo explicou que obter um título de um Lorde Demônio era relativamente simples. Bastava um demônio atingir um nível máximo de poder e viver pelo menos 2000 anos. Só que ele ainda minimizou a dificuldade real dessa tarefa, porque demônios, sendo seres espirituais, estavam constantemente envolvidos em batalhas. Ou seja, se manter invencível durante 2 milênios, evoluindo para um arquidemônio sem sofrer nenhuma derrota, era uma façanha quase que impossível. E o líder dos caçadores de demônios suspeitava que o diabo estava subestimando todas as dificuldades para chegar nesse patamar. Mas quando o diabo mencionou casualmente o Guy Crimson, né, o cara ficou alarmado, porque ele começou a falar sobre hierarquia demoníaca. E na hierarquia demoníaca, que era extremamente rígida, um demônio de nível inferior nunca se referia a um superior sem mostrar respeito. A menção ao branco, por exemplo, o demônio branco lá, que é a Testarussa, vocês vão conhecer mais pra frente, trouxe em mente esses eventos do passado, né? Quando o demônio original branco quase que emergiu no mundo físico. Um evento que o Império Oriental conseguiu suprimir. Agora, o líder estava reconhecendo que o diabo, quando falava desses demônios aí como iguais, era uma ameaça maior do que qualquer coisa que ele já tinha enfrentado. Porque ele tá falando como se fosse, tipo, normal pra ele falar dos outros demônios primordiais. E era, porque ele tava no mesmo patamar, se não no patamar mais alto. Acho que nesse momento ele só não passava o Guy Crimson ainda. Mas todos os outros primordiais ficavam abaixo do diabo. O medo e o desespero nessa hora começaram a tomar conta dos caras. E ele, o líder lá, implorou pela vida, prometendo lealdade e até oferecendo para assassinar o rei pro diabo. Só que o diabo permitiu que o líder dos seus homens saísse, ordenando a eles que levassem todos os feridos para a segurança. Eles obedeceram imediatamente, aliviados por estarem vivos. Enquanto Sari, um guerreiro da guarda imperial ruberiana lá, se preparava para enfrentar o diabo nessa hora. Sari estava mantendo a compostura top, desafiando o diabo, só que internamente, cara, desprezava toda a atitude dos caçadores de demônios, estavam considerando eles como pessoas fracas, entendeu? E o diabo, por sua vez, revelou que não era só um arquidemônio, mas sim um nobre demônio, ou seja, uma entidade lendária com um poder incomensurável, sacou? Isso deixou Sari atordoado, mano, porque essa revelação significa que ele enfrentaria uma força muito além da sua compreensão. E a tensão era muito mais palpável quando Sari percebeu que a verdadeira magnitude do poder do diabo era maior do que ele esperava, do que qualquer um esperava. Ele entendeu que estava diante de uma ameaça que poderia facilmente destruir tudo ao redor dele num piscar de olhos. E a visão do líder dos caçadores ali, desmaiando de alívio quando evitou esse confronto mortal com o diabo, só reforçou todo o terror da situação.
ninguém poderia culpar o líder dos caçadores ali de demônios pela reação que ele teve. Até Sari tava sentindo o desejo avassalador de fugir, mano. E olha que o cara era um dos templários lá. A parte mais assustadora era como, assim, um cara tolo tinha sido louco o suficiente para dar um nome a um arquidemônio raro. Quão tola essa pessoa foi? No caso, o Rimuru não foi tolo. Ele fechou amizade com o diabo. Sari não conseguia entender o que o Rimuru estava pensando quando ele fez isso. E aí, começou a brotar aquele suor frio por todos os poros do corpo de Sari. A atitude descontraída que ele estava desapareceu, sendo substituída por puro terror. Se o diabo tinha dado o seu nome sem hesitação, significa que realmente tinha alguém que tinha nomeado ele. Um demônio nomeado, sem mestre, nunca compartilharia o seu nome tão facilmente assim, porque isso poderia expor ao controle de outras pessoas. Isso provava que o Lorde Demônio Rimuru estava realmente por trás disso tudo. Sari começou a questionar se o Rimuru, recentemente, passou para o posto de Lorde Demônio, se ele teria energia suficiente para nomear um arquidemônio. Só que ele tem mais do que isso, né? E a mente dele estava só tentando escapar da realidade naquele momento. De repente, Sari sentiu um movimento próximo a ele. Glenda gritou e avançou contra o Diablo, empurrando a faca ali direto no coração indefeso do Diablo. Só que o Diablo, com a habilidade dele de cancelar o ataque corpo a corpo, ele não foi afetado. Ele declarou categoricamente que ataques físicos não funcionavam nele. Ele era imune a todo esse tipo de ataque. A Glenda percebeu toda a futilidade do que foi ela ter feito aquilo ali, toda aquela palhaçada, e recuou. Começou a lançar uma série de ataques rápidos, tentando ali tratar do Diablo como um Lorde Demônio incompleto, né? Só que pro Diablo, cara, era tudo como se fosse um esporte, sacou? Nada do que a Glenda fazia podia afetar ele. Percebendo que os ataques físicos agora eram inúteis, Sari decidiu liberar a magia sagrada. E cara, ele pediu a Glenda que ganhasse tempo pra ele. Só que o Diabo já falou que a Glenda já tinha fugido da cena. E aí o Sari ficou incrédulo, mano. Ele se virou e percebeu que o Diabo tava certo. Ela já não tava mais ali, a mina saiu voado. Então ele ficou frustrado e se sentindo traído pelos próprios amigos. Então o Sari começou a gritar com raiva. Ele tava lá sozinho pra enfrentar o Diablo, que exibia aquele sorriso maravilhoso dele. Sem escolha, o Sari se endureceu e foi pra batalha, confiando que o companheiro dele, o Grigori, retornaria em breve. Com todas as esperanças depositadas no Grigori, que tinha ido para a cidade para poder atrair o demônio, o Sari mergulhou nessa batalha desesperada. Um esforço fadado literalmente ao fracasso desde o início, porque ele jamais ia conseguir vencer o Diablo. Bom, família, dessa vez o Diablo tá mandando bala. E o capítulo vai terminando por aqui, né? Pelo menos essa parte do Diablo. Daí a gente pode trazer muito mais nos próximos vídeos. Quero saber a sua opinião do que você tá achando do anime. Calma, a gente vai chegar nessa parte no anime também e vai ser explicado tudo direitinho pra vocês. Muita coisa até pra acontecer, tá? O volume é bem grande e a gente vai ter 24 episódios do anime, então tem muita coisa pra gente conversar. E se você quiser saber mais, é só se inscrever e ativar o sininho. Não esquece também de caprichar no likezão, que eu consigo trazer mais conteúdo pra vocês, porque eu sei que vocês estão gostando, hein? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Valeu!